começar a falar sobre os conceitos de hardware e software, mas é importante saber que toda aula aqui nós vamos falar sobre os conceitos e nós sempre vamos trazer também alguma questão de provas de concurso anteriores falando sobre esse assunto. Então vem comigo, vamos começar sobre o conceito de hardware. Pessoal, o que significa hardware? Hardware é toda a parte física da informática, representa os componentes físicos, isto é, inclui toda a parte palpável, aquilo que eu posso de fato tocar, os equipamentos propriamente ditos. Então, quando pensamos em hardware, vamos pensar na parte física da informática, naquilo que é palpável, o que podemos tocar. Como exemplos de hardware, é claro, existem variados. As provas de concurso gostam muito de colocar, por exemplo, a CPU, que é o processador do computador, a unidade central de processamento que vocês enxergam aí na imagem. A CPU é palpável, posso tocar no processador, portanto é um exemplo de hardware. Existem, claro, muitos outros exemplos de hardware mais conhecidos, como o caso do teclado, que eu posso tocar, é palpável, parte física, portanto hardware. O mouse, que também é considerado um hardware, e por aí vai. Impressora do computador, temos a própria memória RAM, que é a memória principal do computador, que aparece na forma desses pentes, desses módulos de memória RAM, no qual eu posso tocar. Portanto, a própria memória do computador, a memória principal do computador, que é a memória RAM, também é palpável, também é parte física, portanto, também é um exemplo de hardware. O disco rígido, que tanto se fala, a unidade de disco rígido ou simplesmente o HD, também eu posso tocar, portanto, também exemplo de hardware. Eu fiz uma tabelinha aqui mostrando vários e vários exemplos de hardware para que vocês possam ter em mãos. Teclado do computador, o mouse, o monitor, a impressora, processador, que é a CPU, o disco rígido, uma placa de vídeo, a própria memória RAM, como eu citei, é um exemplo de hardware, além de outras memórias, o caso da memória ROM, os drives de CD, de DVD, o famoso SSD, que é o Solid State Drive, que é um equipamento que está substituindo muitos discos rígidos tradicionais nos computadores atuais, também eu posso tocar, também é um exemplo de hardware. A placa-mãe, que é a chamada motherboard, é a placa que abarca outros componentes, também é hardware, o modem, o pendrive, scanner, microfone, caixa de som, cabo de rede, webcam, portanto vários e vários exemplos de hardware muito cobrados aí nas provas de concurso. Bem, pessoal, se a gente já sabe o conceito de hardware, agora vamos para o conceito de software. Software representa toda a parte lógica da informática. E quando a gente pensa na parte lógica, que é o software, nós podemos imaginar que software é o conjunto de instruções que são escritas para serem interpretadas por um determinado computador, por um determinado dispositivo eletrônico. E aí podemos concluir que o software vai incluir aquilo que eu não posso tocar, aquilo que não é palpável, como as informações, os dados, os arquivos e os próprios programas de computador são exemplos de software. Aqui eu mostro, por exemplo, o Microsoft Office Excel, que é uma planilha de cálculos bem famosa. É um programa de computador. Eu não posso tocar no Excel e por isso mesmo ele é um exemplo de software. Então os programas de computador, assim como os próprios arquivos gerados através desses programas, também são exemplos de software. Se eu entrar no Excel e salvar um arquivo com a extensão, por exemplo, o arquivo curso.xlsx, esse arquivo do Excel também é software, porque também não é palpável, também não posso tocar. E por aí vai, o sistema operacional Windows, que tantos utilizamos para estudo das provas de concurso e nos computadores atuais, também é um exemplo de software, porque também é um programa de computador. Então a parte que não é palpável, a chamada parte lógica da informática, informações, dados, arquivos, programas, compõem o que chamamos de software. Muito importante isso nas provas. Aqui, claro, eu fiz uma tabelinha onde eu coloquei alguns softwares como sistemas operacionais Windows, Linux, Android, são softwares básicos. Coloquei alguns softwares aplicativos como os editores de textos Word, LibreOffice Writer, as planilhas de cálculo como Excel, editores de apresentação e tantos outros, os próprios navegadores de internet, os programas clientes de e-mail são softwares aplicativos. Existem também aqueles softwares utilitários, que são os softwares que servem para algum tipo de manutenção,
como o caso da limpeza de disco, dos sistemas antivírus, do desfragmentador de disco, que serve justamente para reorganizar a estrutura da unidade. Então existem alguns softwares que são sistemas operacionais, portanto softwares básicos, existem aqueles aplicativos que correspondem a aplicações específicas no cotidiano do usuário, existem também os programas utilitários que servem a algum tipo de manutenção, mas todos eles são bons exemplos de software, como eu acabei de mencionar. Pois bem, pessoal, vamos para uma questão de prova falando sobre esse assunto. Acompanha comigo, a questão dizia assim: assinale a alternativa que contém, respectivamente, um exemplo de hardware e um exemplo de software. Bem, percebe que tem que ser respectivamente, portanto, o primeiro exemplo tem que ser hardware e o segundo exemplo tem que ser software. A letra A dizia mouse e o Windows 7. E aí, pessoal, o caso do mouse é hardware? Sim, o mouse é palpável, posso tocar, um exemplo de hardware. E o Windows 7 é software, já que ele pede respectivamente? Sim, o Windows 7 é um sistema operacional e todo sistema operacional, como o caso do Windows, Linux, entre outros, são exemplos de software básico. Portanto, está certíssima a letra A de América, que já é o gabarito e a resposta da questão. Isso porque mouse é hardware e o Windows é software, respectivamente, como ele pediu. Cadê o erro da letra B, pessoal? A letra B colocou teclado. O teclado, de fato, é hardware. Mas a CPU também é hardware, que está na letra B. Ele pediu um exemplo de hardware e de software, respectivamente. Na letra B, os dois exemplos são hardware, porque a CPU, o processador do computador, é palpável, posso tocar, é hardware também. A letra C colocou o Windows, que é software, e depois colocou a CPU, que é hardware. Está invertido, porque ele pediu primeiro um exemplo de hardware, e o Windows é software, o que já deixa errado a letra C, e o segundo exemplo ele pediu software, e aí ele colocou CPU, que é hardware. Está invertido a letra C. A mesma coisa acontece na letra D, onde ele colocou o Word e o teclado. O Word é software e não é hardware, e o primeiro exemplo tinha que ser hardware. E teclado é hardware e o primeiro exemplo tinha que ser software. Também está invertido a letra D. E na letra E, o erro é porque ele fez dois exemplos de hardware. Observa, disco rígido é um exemplo de hardware, porque é palpável, eu posso tocar no disco rígido, e o monitor do computador também é um exemplo de hardware, porque eu posso tocar no monitor do computador. Então, errado aí, porque os dois exemplos da letra E de Equador são exemplos de hardware. Certo, pessoal?